A paz do Senhor, amados irmãos, glórias a Deus, glórias a Deus. Deus seja louvado na vida do meu amado que se encontra do outro lado. Graças a Deus, nós chegamos para mais um devocional semanal. Queremos a toda segunda-feira trazer uma mensagem da parte de Deus para os vossos corações, no nome do Senhor Jesus. Uma mensagem para guiar a nossa semana, uma mensagem para transformar os nossos corações, uma mensagem para renovar os nossos corações, para renovar o nosso entendimento, renovar a nossa maneira de ser, renovar a nossa maneira de agir, para nos fazer ponderar as nossas ações e as nossas atitudes. Glórias a Deus. Amados irmãos, antes porém de iniciarmos, queremos estender um abraço forte e especial a todos os nossos irmãos que nos acompanham a partir de Luanda, a todos os nossos amigos de Angola, fora, de Benguela. Queremos estender um abraço especial, dizer aos nossos irmãos que estamos juntos, continuem a orar por nós. Mandamos também um abraço, como não deveria deixar de ser, aos nossos irmãos em Portugal, em Lisboa. No nome do Senhor Jesus, mandamos um abraço especial, especialmente à nossa irmã Karina, que fielmente tem acompanhado os nossos devocionais. Mandamos também um nosso abraço a todos os amigos aqui da cidade nortenha da Itália, cidade de Milão. Mandamos um forte abraço aos irmãos em Cristo, aos colegas, enfim, a todos os amigos que temos feito pela graça de Deus. Amados, nós estamos a iniciar mais um devocional. Hoje é na segunda-feira, dia 29 do mês de abril do ano de 2019. Queremos trazer uma mensagem. Acredito que o meu amado já tenha preparado a sua Bíblia Sagrada. Então, abra comigo a sua Bíblia no livro de Filipenses, no seu capítulo 2, a partir do verso 5. Filipenses 2, capítulo 5. Aleluia. Diz assim a bendita palavra do Senhor. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou, soberanamente lhe deu um nome que é sobre todo nome. Aleluia. Amados irmãos, vamos também buscar um texto auxiliar para dar ênfase ao nosso capítulo bíblico. Eu gostaria também que os amados abrissem as vossas Bíblias no livro da primeira epístola de Pedro, no seu capítulo 5, versos 6. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versos de número 6. Diz assim a bendita palavra do Senhor. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Glórias a Deus. Amados irmãos, queremos, portanto, começar o nosso devocional semanal, fazer menção a uma palavra que cada um de nós acredito que tenham ouvido um bocado. Nós sabemos o sacrifício de Jesus Cristo, o sacrifício feito naquela cruz do Calvário, onde Ele verteu o seu sangue precioso, derramou o seu sangue imaculado para que eu e você pudéssemos gozar da paz de Cristo. Cristo veio ao mundo para que nós pudéssemos gozar da vida plena, da vida abundante, de uma vida cheia de graça. Era propósito de Deus, e esse propósito pode ser constatado também no livro de João, no seu capítulo 3, no verso 16, que diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu a vida do seu próprio Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, antes tenha a vida eterna. É uma prova enorme, é uma prova universal do amor de Deus. Amados irmãos, nós sabemos, dizia eu a priori, que Jesus Cristo morreu para que nós tivéssemos vida, morreu para que nós pudéssemos herdar a vida eterna, herdar a salvação. Antes, porém, é preciso enunciar que Jesus Cristo era Deus.
A Bíblia Sagrada nos fala que existe o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ambos, os três, são um só. Então sabemos de antemão que Jesus Cristo era Deus. Mas era necessário que Jesus Cristo, ao vir ao mundo para completar o sacrifício que estava no coração de Deus, para completar o plano de Deus, para a salvação, para a redenção da humanidade, era, portanto, que Jesus Cristo viesse não na forma de Deus, mas na forma humana. Cristo não veio como Deus para salvar os nossos pecados. Cristo veio como homem. Ele veio, fez-se como homem, sentiu as mesmas coisas que nós sentimos, sentiu fome, sentiu sede, também foi tentado, também passou por provações, ou seja, todas as dificuldades ou todos os sentimentos inerentes, portanto, à raça humana, Jesus Cristo também os passou. É exatamente isso que nós queremos, é exatamente esta mensagem que nós queremos trazer na noite de hoje. Nós queremos falar dessa característica de Cristo, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, ou seja, ele humilhou-se, porque ele veio na forma humana. Ele é Deus, mas Deus fez-se homem. Ele é o Deus homem. Jesus Cristo é o Deus feito homem. Amados irmãos, nós queremos falar desta característica fundamental de Cristo Jesus, que é a humildade. E, portanto, queremos apresentar 4 temas ou 4 pontos que eu fiz aqui rapidamente no meu rabisco. 4 questões a apresentar aos amados irmãos para nós debatermos um bocadito esta noite. A primeira é: o que é a humildade? Segundo, por que eu devo ser humilde? Terceiro, como posso ser humilde? E quarto, quando devo ser humilde? Aleluia! Primeiramente, gostaríamos de trazer o significado na sua essência da humildade. Eu estive a visitar um bocado o Wikipedia enquanto preparava esta mensagem e descobri que a humildade vem do latim humilitus, que quer dizer a virtude que consiste em conhecer as suas próprias limitações e fraquezas e agir de acordo com essa essência. Ou seja, a humildade é uma palavra que tem a sua terminologia como humilitus, que vem do latim, e que é a virtude em que consiste em que cada um de nós conheça as suas próprias limitações, cada um de nós conheça, portanto, as suas próprias fraquezas e age de acordo com essa essência ou essa característica. Portanto, temos também como definição da humildade que refere-se à qualidade daqueles que não tentam se projetar sobre as outras pessoas, nem mostrar ser superior a elas. Ainda que a humildade é caracterizada, portanto, faz com que as pessoas realizem uma determinada ação sem proclamar tanto o seu resultado. Nós vimos aqui 3 definições variadas da humildade, em que cada uma delas traz uma essência, cada uma delas traz uma dinâmica, traz uma nova maneira de pensar. E eu vou começar por essa primeira definição, que diz que a humildade, portanto, consiste em reconhecer ou conhecer as suas próprias limitações e fraquezas e agir de acordo com a sua essência. Como ser humano, portanto, nós somos limitados, e há bocado nós trazemos essa mensagem em que nos fala de Jesus Cristo homem, não Jesus Cristo Deus, porque nós sabemos, e está aqui escrito no livro de Filipenses, tanto que ele era Deus, ele tinha a forma de Deus, ele é Deus, mas ainda sendo Deus, Cristo Jesus, ele não veio como Deus, ele não chegou na humanidade e disse: eu sou Deus, vocês têm que me adorar. Ele disse: não, Cristo Jesus, ele veio na forma humana, ele viveu as mesmas paixões, os mesmos sentimentos que qualquer ser humano está sujeito. Isso primeiramente prova o caráter de Deus, a humildade do próprio Cristo Jesus em fazer-se de homem, em fazer-se de servo, em baixar. Mesmo sendo grande, ele tornou-se, ou agiu como se fosse um pequeno, ou seja, agiu como se fosse um homem, assim como somos cada um de nós. Então é importante que nós reconheçamos primeiramente essa característica de Cristo e depois também trazer para os nossos dias atuais. Aqui o nosso tema diz que nós precisamos conhecer as nossas limitações. Como ser humano, nós somos limitados, nós não temos a capacidade
portanto, de fazer todas as coisas, nós não temos a capacidade de estar em todos os lugares, nós não temos a capacidade de saber todas as coisas. Aliás, essas são características proporcionais a Deus, porque nós sabemos, portanto, que Deus é onisciente, Deus sabe de todas as coisas, que Deus é onipresente, Deus está em todo lugar e Deus é onipotente, Deus é o Todo-Poderoso, Ele tem todo o poder de fazer aquilo que lhe apraz. Mas, amados irmãos, nessa noite é importante frisar que nós somos homens e, sendo homens, nós somos limitados, nós falhamos, nós erramos, nós pecamos, nós somos incapazes de fazer determinadas coisas. Existem coisas que o meu irmão pode saber fazer que eu não saiba, assim como existem coisas que eu saiba fazer que de certeza algumas pessoas também não consigam resolver. Então, portanto, é importante de antemão nós conhecermos as nossas limitações, nós sabermos as nossas fraquezas, nós estamos em condições de reconhecer. Quando recebemos um convite, nós temos que agir de acordo com a nossa própria natureza. Não realizar uma atividade em que nós não estamos capazes de realizar. Não fazer alguma coisa em que nós sabemos que nós não temos qualidades proporcionais. Nós devemos ser sinceros, procurar ser sincero com os amados irmãos. Quando me é feito um pedido, se esse pedido não está ao meu alcance, eu devo ser sincero com a determinada pessoa e devo dizer que eu não sou capaz de realizar essa determinada tarefa, porque no momento eu não apresento as qualificações que me poderiam surgir ou poderiam, portanto, dar-me a base para exercê-la. Agora queremos pegar na segunda definição, que diz que a humildade refere-se à qualidade daqueles que não tentam se projetar sobre as outras pessoas, nem mostrar ser superior a elas. Existem muitas pessoas, amados irmãos, que para tirarem valor, para buscarem algum rendimento, utilizam-se da imagem, da integridade de uma outra pessoa. Existem determinadas pessoas que têm uma característica de altivez, que têm na sua essência uma característica de orgulho, portanto, têm uma característica de prepotência, sendo que são pessoas que não têm a capacidade de reconhecer as qualidades das outras pessoas. Existem muitas pessoas, muitos irmãos, inclusive, que agem com sobremaneira, portanto, autoproclamam-se capazes de fazer todas as coisas. Pessoas que agem com vanglória. A Bíblia Sagrada fala que Deus é um Deus que abate os soberbos. Ou seja, a Bíblia Sagrada nos mostra no livro de Provérbios que Deus não tem prazer nas pessoas que têm comportamento altivo. Deus não tem prazer nas pessoas que agem com soberba. Por quê? Porque uma das características da humildade é o que nós lemos inicialmente. É importante frisar que nós precisamos reconhecer as nossas limitações. Nós há bocado citamos 3 qualidades de Deus. Dissemos que Deus é onipotente, dissemos que Deus é onisciente e dissemos, portanto, que Deus é onipresente também. Essas são qualidades indiscutíveis, são qualidades que dizem respeito à natureza de Deus, mas nós como humanos não somos. Eu não consigo estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu não consigo saber de todas as modalidades, de toda a sorte de ciência, de desporto. Eu não consigo, eu não tenho essa capacidade de saber todas as coisas. Como humano, eu não tenho poder para fazer todas as coisas. Então eu vivo numa condição limitada. Eu vivo uma condição limitada, até porque há determinados filósofos que defendem que a palavra, portanto, humildade, que deriva do termo latim, o humilitus, muitos dizem ainda que ela vem também do termo humus, que está relacionado à terra, que está relacionado ao pó, ou seja, é característica de alguém que sabe que foi feito do pó, alguém que é homem, que sabe que nós estamos numa vida, mas, portanto, a nossa vida é passageira. Nós vivemos, portanto, um determinado período, segundo a graça de Deus, nesta terra, mas, portanto, a nossa vida é passageira. Então precisamos de nos desfazer
de determinadas coisas que nos têm separado do amor de Deus, primeiramente. Precisamos nos desfazer, nos esvaziar, assim como Cristo esvaziou-se. E mesmo sendo Deus, ele não teve como usurpação ser igual a Deus. Mesmo ele sendo Deus, ele não colocou-se no lugar de Deus. Mesmo ele sendo Deus, ele veio numa natureza humana, numa natureza terrena. Ele andou com homens, ele caminhou com homens, ele comeu com homens, ele abraçou a homens, ele ajudou a homens. Cristo, noite e dia, vivia para ajudar a humanidade. Então é importante termos essa plena consciência. Tanto diz também no terceiro ponto que a humildade é a característica que levam as pessoas a realizar determinada ação sem proclamar os resultados. Eu não preciso ajudar o meu irmão e divulgar a igreja toda, dizer ao irmão, olha, se o irmão tem um carro novo, fui eu que ofereci. Eu não preciso, isso é falta de humildade. Aliás, é bem sabido que o que a nossa mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Eu não preciso mostrar a todas as pessoas que eu fui a pessoa que ajudei, que eu fui o único que ajudei, que eu fui a pessoa que mais ofertei. Eu não preciso mostrar às pessoas as minhas ações, não. Eu vou agir de acordo com aquilo que me diz o meu coração, mas sem fazer alarido. Eu não preciso deixar que as minhas ações produzam algum alarido na vida das pessoas. Não preciso. Isso muitas das vezes é caracterizado pela nossa falta de humildade. Nós precisamos ter a humildade de Jesus Cristo. Eu gostaria também de tocar neste ponto que nós acabamos de ler, 1 de Pedro, no seu capítulo 5, verso 6, que nos diz que humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Antes de chegarmos à exaltação, que é um tema que eu gostaria também de abordar um bocadito, apesar de não ser o ponto crucial, eu gostaria de falar tanto da humilhação debaixo da potente mão de Deus. O que é que significa nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus? Nós reconhecermos as nossas fraquezas diante de Deus, nós reconhecermos as nossas incapacidades. Quando nós estamos a precisar de alguma coisa, nós precisamos de entrar na presença de Deus por intermédio da oração e dizer, Pai, eu não tenho capacidade de autocurar-me. Eu não tenho capacidade de autorrealizar determinado desafio, determinado projeto. Pai, eu não tenho capacidade como humano, eu sou limitado. Eu falho, eu erro, eu peco. Eu ajo muitas das vezes impulsivamente, ajo muitas das vezes de forma errada, porque é uma característica que está condicionada à raça humana. Então, quando nós entramos na presença de Deus, como diz a primeira epístola do apóstolo Pedro, nós devemos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus, reconhecer, dizer, Pai, só Tu podes fazer, só Tu tens capacidade de fazer, eu sozinho não consigo, capacita-me, Pai, me dê sabedoria, Pai, me dê entendimento, Pai, renova a minha mente, Pai, renova o meu corpo, renova as minhas forças, renova a minha pessoa, renova a minha alma. Nós precisamos entender isso, que o único que pode todas as coisas é Deus. Que o único que pode, portanto, fazer tudo aquilo que lhe apraz é Deus. Não há nada que Deus não pode fazer. É o que nos diz a Bíblia, que operando Deus ninguém o pedirá. Nós precisamos compreender que enquanto humanos, nós estamos condicionados a uma atitude, portanto, a uma característica que nos é limitada. Cada um de nós tem as suas imperfeições, as suas limitações. Portanto, é importante entrar na presença de Deus, buscar de Deus a sua graça, mas de antemão reconhecer as nossas capacidades ou incapacidades. Mas a Bíblia Sagrada fala que aqueles que humilham-se serão exaltados. É o que nos diz também, tanto aqui no verso que acabamos de ler, diz, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Porque quando alguém se humilha debaixo da presença de Deus, é o próprio Deus que traz a exaltação. Quando alguém se humilha aos pés da cruz, quando alguém reconhece a sua incapacidade, é o próprio Deus que te levanta. Gostaria também de ler um versículo auxiliar, que diz que, Mateus 23:12, o amado irmão pode apontar aí em sua casa, que nos diz que, pois todos aqueles que a si mesmo se exaltam serão humilhados, e todos aqueles que a si mesmo
se humilham serão exaltados. Atenção, ele diz a si mesmo, ou seja, é uma característica que depende única e simplesmente de nós e é uma característica que transcende a nós. Auto-humilhação. Essa a humilhação que a Bíblia Sagrada está a nos falar é uma auto-humilhação, é um próprio reconhecimento, é um auto-reconhecimento das nossas incapacidades, das nossas falhas, das nossas necessidades, daquilo que nós almejamos, daquilo que está completamente fora do nosso alcance, das coisas que nós não podemos fazer. É um auto, ou seja, começa de dentro para fora, começa dentro de nós para fora. Então é importante reconhecermos isso e o próprio Deus levanta aqueles que são humilhados, mas abate aqueles que se auto-exaltam, aqueles que se portanto, têm a autoprepotência, o auto-ego. Então, amados irmãos, como diz a Bíblia Sagrada, tende vós também o mesmo sentimento que teve Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Vimos que o primeiro exemplo foi dado por Cristo Jesus. O próprio Cristo, sendo Deus, humilhou-se. Humilhou-se. Perdeu-se. Foi esbofateado, foi ofendido, foi zombado, foi humilhado, mas ainda assim ele transportou aquela cruz do Calvário. Mesmo sendo Deus, ele tinha capacidade de mandar legião de anjos para destruírem aqueles que o maltrataram. Mas ele ainda teve a humildade de dizer: Pai, perdoa-os. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Amados irmãos, se o próprio Deus humilhou-se, quem somos nós para vivermos no ego? Quem somos nós para vivermos na autoexaltação? Quem somos nós para vivermos na prepotência se Cristo deu o primeiro passo? Então, amados irmãos, é essa a mensagem que queríamos trazer hoje. Respondemos o primeiro tema, que é o que é a humildade. O segundo ponto, portanto, é por que eu devo ser humilde? Eu devo ser humilde exatamente por aquilo que nós acabamos de explicar, porque nós somos limitados, porque nós não podemos fazer todas as coisas, porque nós precisamos de uns aos outros. Eu preciso de Deus, mas eu também preciso do meu irmão. Aquilo que eu não posso fazer, existe necessariamente alguém que consiga fazer. Então tenho que ser humilde, porque eu reconhecer, que nós temos uma capacidade que nos é limitada. O terceiro ponto que fizemos no início é como posso ser humilde? Nos humilhando, nos colocando no lugar de servo, não me vangloriando, não me ensoberbecendo. O quarto ponto, quando devo ser humilde? Sempre, sempre. Seja humilde diante de Deus, seja humilde diante da sua esposa, seja humilde diante do seu esposo, seja humilde na sua casa, no seu trabalho, seja humilde diante dos teus colegas, seja humilde na sociedade, seja humilde sempre, porque a humildade é uma característica de Cristo Jesus. Aleluia, amém. Glórias a Deus. Amados irmãos, esta mensagem que nós temos para trazer ao longo desta semana, esperamos que seja uma mensagem que verdadeiramente seja colocada em prática, porque mais do que ouvir, nós precisamos também implementar, nós precisamos praticar tanto a fé de Jesus Cristo por intermédio da sua palavra. Espero que o amado irmão aprenda um bocadito mais sobre a humildade, que pratique a humildade e leva a humildade, porque verdadeiramente ela traz muitos ganhos. E a Bíblia Sagrada diz que aqueles que se humilham, certamente Deus os exaltará a seu tempo. Portanto, antes de queremos terminar o nosso devocional, vamos mandar um grande abraço a todos os irmãos que têm assistido os nossos vídeos. A priori gostaríamos de pedir também aos irmãos que partilhem os nossos vídeos, e aqueles que não têm a oportunidade de acompanhar no nosso Facebook, podem acompanhá-lo, podem fazê-lo também a partir do YouTube. Simplesmente escrever Canal da Palavra Viva, Canal da Palavra Viva, e inscrever-se, e terão acesso a todos os vídeos que nós temos publicado no nome do Senhor Jesus Cristo. Oramos para que a graça de Deus esteja convosco. Vamos baixar a nossa cabeça
como símbolo de humilhação perante a Deus e orarmos para que Deus guarde a nossa semana. Oremos no nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, Rei da Glória, graças, louvores, Senhor Jeová, nós rendemos a Ti, Pai amado. Meu Deus querido, meu Deus amado, no nome do Senhor Jesus, meu Pai, pedimos, meu Pai, que o Senhor venha transformar os nossos corações, que o Senhor venha dar humildade, remova de nós, Santo Deus, toda soberba, remova de nós toda astúcia, toda estultícia, remova de nós toda mania de grandeza, toda autoexaltação, toda prepotência em nosso coração. Transforma-nos, Mestre, dá-nos um coração igual ao Teu, um coração, meu Pai, como o Teu, que esvaziou-se, que mesmo sendo, meu Pai, Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, esvaziou-se a si mesmo e veio, meu Pai, na natureza humana e morreu e teve a morte de cruz. Pai querido, Pai amado, nós pedimos que a Tua graça esteja sobre a vida do meu amado, visitando a sua casa, visitando aqueles que estão cansados, que estão oprimidos, que estão sobrecarregados, visitando aqueles que precisam de uma palavra de esperança, uma palavra de motivação. Pai, toca no coração de todos, no nome de Jesus, e sê com todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós glorificamos o Teu santo nome, em nome de Jesus. Amado irmão, assim que nos tem acompanhado, nós mandamos um grande abraço e, por favor, não esqueça, partilhe essa mensagem aos teus grupos do WhatsApp, partilhe essa mensagem no Instagram, partilha com teu irmão. A nossa necessidade na verdade, não transcende simplesmente a nós, mas também aos nossos irmãos. Aquilo que eu preciso, certamente alguém também está a precisar ao mesmo tempo. Então, esperamos que tenha gostado. Então, já sabe, ao longo desta semana, seja humilde, pratica a humildade, em nome de Jesus. Que Deus abençoe e nos vemos a próxima semana.